aqui, atenção. Esse estagiário, vou te Muito falar bem. uma coisa. Agora sim. Recording in progress. Cadê Progress? O estagiário, tá esquecido, hein? Ana, o estagiário e o patrão do estagiário, os dois estão esquecidos. Para ler aonde, Zé? Oi? É para ler aonde? Sensibiliza-me enormemente constatar o amor. Página. Aqui no novo é o 55, página 55. Ah, É uma página mais ou menos até pro final, né? eu sei. Sensibiliza-me enormemente constatar o amor de nosso Pai em relação às suas criaturas, propiciando-lhes incessante ajuda, embora ignorem aqueles que se lhe fazem beneficiários. O importante, portanto, não é tornar-se conhecimento do que se recebe ou de como se é socorrido, mas sim beneficiar-se dessa valiosa contribuição, motivando-se para o porvir iluminado à frente. Sempre que contemplo a vida em qualquer expressão que se me manifeste, interrogo: onde estão o decantado repouso bíblico, a perfeição do acabamento da obra, o eterno castigo, ou a graça com que são destacadas apenas alguns poucos espíritos? Presentes em tudo estão a ordem, o equilíbrio, mas também a ação ininterrupta, as transformações contínuas, a ascensão individual e coletiva dos seres e dos mundos. Tudo isso é tão fascinante que me arrebata, constituindo-me razão para prosseguir buscando o aprimoramento das faculdades mentais, morais e das aspirações espirituais. O amor empolga-me, e a dimensão em que eu sinto surpreende-me. Em razão de apresentar-me totalmente diverso e muitíssimo mais além dos limites em que se exterioriza na organização fisiológica. O desejo de voar na direção da plenitude eleva-me e entrego-me a Deus, nele confiando e buscando a sabedoria da iluminação. Não hesitaria em oferecer a futura existência corporal em holocausto por Jesus e na sua divina e pela sua divina, desculpa, não tem divina, e pela sua doutrina, pois que reconheço o pouco que disponho e o muito que me falta. O rosto do amigo resplandecia em decorrência da claridade interior em natural expansão. Era a face do êxtase da alma em perfeita sintonia com o Criador e a criação. Mergulhado em silêncio, única voz que falaria tudo quanto saberia expressar. Segurei a destra do benfeitor e osculei-a com ternura, enquanto ele permanecia entregue bem-aventurança do momento. Muito bem. Então, a gente vai comentar aqui o item 5.1 de nossa apostila, tá? Da apostila 6, né? Ainda com suas considerações, né? O Petitinga vinha já no capítulo, no estudo anterior que a gente fez, ainda com suas considerações, Petitinga fala do imenso amor do Pai por todas as criaturas e os inúmeros mecanismos que agora se nos apresentam para mostrar isso, e o quanto é importante não desperdiçarmos a oportunidade de utilizar todos esses recursos, toda essa ajuda em nosso benefício do próximo, além do quanto devemos aprender a sermos gratos pelo planeta que nos recebe. O Petitinga viveu, né, José Petitinga viveu no início, né, final do século XIX, iníciozinho do século XX. Manuel Filomeno de Miranda veio um pouquinho depois dele, mas eles chegaram a conviver juntos. Ele foi meio que um mentor do Manuel Filomeno, lá na Bahia, em muitos trabalhos. E desde que ele retorna para o plano espiritual, pela os dois espíritos, na verdade, pela tanto o José Petitinga quanto o Manuel Filomeno. Pela grandeza deles, por tudo que eles se dedicaram, já pela sua condição espiritual, eles vêm desde então trabalhando
pelo Espiritismo e pelo Evangelho no Brasil, né? E, e aí ele traça essas considerações, né? Olhando quando ele está perto dessa missão de retorno à Terra, não numa reencarnação, mas num trabalho de auxílio a, a vários encarnados, né? Que eles vão realizar, ele, o Manuel Filomeno, Dr. Arquimedes e mais dois outros companheiros, porque são várias equipes de 5 pessoas, de 5 espíritos. E ele então se lembra, né, desse período que ele viveu na Terra, da sua última encarnação e quanto seria bom não só ele fazer esse trabalho como ele faz de estar ali auxiliando as casas espíritas, os núcleos evangélicos, indo ajudar os trabalhadores, indo resgatar espíritos na região umbralina, mas também, se fosse necessário, mais à frente, reencarnar para, se fosse necessário, dar sua vida em holocausto. É claro que aqui a gente deve entender no seu sentido, figurado, vamos dizer assim, porque nós já tínhamos visto o Policarpo, que deu a vida de fato em holocausto, que foi o mentor que preparou todos os grupos, né, numa grande palestra, num grande auditório lá, que de fato ele foi sacrificado na época, no final já daquele período de perseguição romana, né, antes do ano 300, no iniciozinho do quarto século. Mas um holocausto no sentido do que muita gente vê desses espíritos superiores que encarnam e passam grandes dificuldades. Eu estava lendo, a gente estava comentando essa questão da dor e do sofrimento. A gente fala, né, da dor kármica e fala da dor evolução, né? E é interessante a dor evolução sendo aquela que o espírito, na verdade, sofre não por um fator kármico, mas por uma visão equivocada, talvez, da transitoriedade e impermanência da matéria, do corpo físico, das condições todas que nós, dos nossos cargos, dos nossos objetivos que estão vinculados à parte material. Tudo isso é transitório, né? Tudo isso é impermanente. Tudo isso passa e o espírito é que segue em frente levando a sua bagagem, né? Levando aquilo, as suas conquistas, né? Os tesouros no céu que Jesus nos aconselhava a acumularmos esses tesouros, ou seja, do ponto de vista prático, seria nós termos um espaço, né, dentro da nossa vida para ter essa dimensão espiritual, não deixá-la ficar tão assim atrofiada, que essa dimensão espiritual ganhe uma fatia maior de tempo e de esforço nosso nas nossas vidas. Então, nesse sentido, a falta dessa visão correta cria essa dor evolução, ou seja, vem o sofrimento pela perda de um ente querido, por uma doença física que nos atinge, que às vezes não tem elemento kármico nisso, é característico do nosso corpo, às vezes, sofrer doenças. E muitas vezes isso vai ser um grande aprendizado para nós, e a gente está transformando aquele aprendizado num sofrimento. Ele é uma dor por si, claro, ele sempre vai ser uma dor, né? Uma doença é sempre uma dor, mas ela não precisa ser um sofrimento moral, né? Um sofrimento da alma. A gente vai ser se a gente quiser que seja. E aí vem a visão incorreta. Mas eu estava lendo Leon Denis, estou lendo, né, o problema do ser, do destino e da dor. Ele traz também uma outra dimensão dentro desse aspecto da dor, que é o seguinte: são aqueles espíritos que pedem mesmo para que. E a gente vê muito isso nos médiuns que encarnam, como foi o caso de Valdo, o caso do Chico, que venham com problemas físicos mesmo, que tragam problemas físicos. O Divaldo, nem tanto, foi mais pro final, né, assim, da vida dele. Mas o Chico, já de uma certa idade, começa com essas doenças no coração, na vista, principalmente. Na vista começa muito cedo. Para que ele tenha uma, digamos assim, uma disciplina ainda maior na maneira de conduzir a sua vida aqui na Terra, não se deixar distrair por outras coisas, a não ser a sua missão, sempre ter ela em foco, ao mesmo tempo em que se torna ainda mais meritório para ele superar esses obstáculos, tendo essa dor, que não é um sofrimento, não é uma expiação, mas é uma forma dele ainda valorizar mais ainda
digamos assim, essa vinda à Terra com vistas a uma missão, né? Isso o Leon Denis coloca para a gente. E frequentemente esse tipo de dor para esses espíritos, ela é uma espécie assim de um salvo-conduto, de certa forma, porque ela não ela faz com que o espírito precise ainda mais ter fé, se dedicar para ele superar tudo que ele tem que fazer. E ele sai de fato com créditos muito grandes aqui desse plano de existência, né? Então, a gente até já tinha comentado isso antes. Acho que quase não. Acho que todos nós vamos mais à frente, quando nós tivermos já superado a necessidade reencarnatória no planeta, mesmo que a gente vá para um outro plano, nós provavelmente vamos pedir para voltar à Terra, em termos assim de uma reencarnação, onde a gente possa retribuir todo o bem que recebemos. Seria muito estranho de nossa parte termos recebido tanto desse planeta, ao longo de tantas reencarnações, de tantas oportunidades de aprendizado, de tantos irmãos que vieram antes de nós e nos ajudaram, de tantos que, que estavam, estavam e estão mais adiantados do que a gente, nos estendem a mão. E nós, por nossa vez, quando chegássemos a essa condição, simplesmente viraríamos as costas. Opa, pernas para que te quero e não volto mais aqui. Eu acho que seria meio estranho essa posição nossa. É quase certo que nós vamos pedir para voltar e ajudar aqueles que ficaram na retaguarda, que acaba aumentando ainda mais o mérito do espírito, o seu aprendizado e sua sabedoria. Então é um pouco isso aqui que o Petitinga está meio que tratando nessas considerações dele, tá? Bom, cinco Acho que eu não vou, não, vou embora. Vou voltar, não. Vocês A se viram. Valéria também já veio com essa conversa, que ela Vocês não se volta. viram. É, Hã? Quê? posso nada. A Eu Valéria. posso, eu posso trabalhar lá para eles aqui, Ah, tá, tá. Você quer entendeu? Eu trabalhar não lá, não quer ter o preciso. trabalhinho de reencarnar, de passar pelos apertos aqui, Não, não, né? é só, esse é um trabalho Só serviço difícil. de escritório, né? Não, eu Serviço de posso fazer, campo, não, né? posso fazer Home office, qualquer outra coisa, mas eu não preciso voltar, home não. office. Essa Valéria, eu te dizer uma coisa, cara, que é só ficar em Andrômeda aí, né, Valéria? E a Rosana lá congelando no sítio. Vou ficar em home office, Zé. Sai Home fora. office. É só vocês duas mesmo. Vamos lá. 5.2. O amigo e benfeitor. Vocês estão falando isso agora, mas vocês não vão falar isso daqui a algum tempo, quando vocês já tiverem conseguido alcançar. Todos nós, gente, não vai ter jeito. É natural que seja assim. 5.2. O amigo e benfeitor de Manuel Filomeno fala de seu grande desejo de cada vez mais buscar o aprimoramento das faculdades mentais, morais e das aspirações espirituais. Estando agora livre das limitações do corpo físico, consegue perceber toda a grandiosidade da obra divina e o quanto ainda precisa estudar e trabalhar para alcançar essa condição que ele almeja, colocando-se como alguém que estaria disposto a voltar à Terra para se doar em benefício em nome de Jesus, para benefício de sua doutrina e luz aos que aqui se encontram. E aquilo também que a gente comentou, né? Eu acho que vai surgir tantas oportunidades para a gente no plano espiritual, assim, quer dizer, óbvio, a gente vai desencarnar. é, Até a próxima encarnação, vamos dizer que a gente tenha, sei lá, 20, 30 anos aí na Radicidade, até uma próxima reencarnação nossa. Aí, descontando aí um períodozinho que a gente fica no umbral e tal, tem que ter uns probleminhas para acertar aí, a gente vai ter tempo de estudar, de trabalhar. E olha que coisa maravilhosa que vai ser a gente poder, a hora que a gente já tivesse recuperado desse desequilíbrio que surge no processo dessa leve perturbação. Existem duas perturbações. A primeira é que surge no processo da desencarnação direta, né? Que é esse pequeno choque que acontece por largar o corpo físico e todos os condicionamentos a eles, que nós estamos ligados a ele, ao meio ambiente em que a gente se encontra, né? Família,
o país em que a gente está, o trabalho em que a gente se encontra, tudo que forma o ambiente em que a gente está. E ao deixar isso, a gente retorna ao plano espiritual, a gente tem um primeiro choque dentro desse processo. A gente sente falta do corpo físico no primeiro momento. Depois a gente sai fora desse estado de perturbação, o que varia muito de pessoa para pessoa, a gente sabe, né? Como está lá no próprio Livro dos Espíritos. O segundo estado de perturbação, que pode ou não ocorrer, é aquele que acontece quando o espírito está muito apegado à matéria, né? E também não teve um comportamento moral, ético, né? De compaixão com o próximo, não desenvolveu um desapego às coisas aqui no plano da matéria, ficou muito apegado no plano da matéria, então ele vai ter dificuldades. Mas vencido e qualquer um de nós está sujeito a isso. Mas vencido essa etapa, né? Imagina as oportunidades que surgem lá no plano espiritual, quando você não tem o corpo físico e nem todas as obrigações que são necessárias aqui na Terra, exatamente até por um outro nível de aprendizado que aqui a gente realiza, o quanto de bem a gente pode fazer, o quanto de trabalho, de estudo, de compreender a, digamos assim, a nossa verdadeira finalidade existencial, a razão de termos sido criados, né? Eu sempre, ultimamente, isso tem vindo muito à minha cabeça, essa questão de que se me for concedida essa oportunidade, após eu passar por essas fases todas aí prévias que eu falei, poder me dedicar e ajudar, seja da forma mais simples possível, né, da forma mais humilde, mais simples, mas começar a me preparar aos poucos para tentar entender melhor a psique do espírito. A psique humana é até humana que eu me refiro assim, humana no sentido encarnado, né? As duas são humanas de qualquer forma. É que o psiquismo encarnado ele traz uma questão complexa que é essa interação com o cérebro, né? E com o corpo físico de uma forma geral, o que implica tratar em dois níveis. Por isso, as limitações dos processos médicos, psicológicos, psiquiátricos, psicanalíticos, porque você tem que tratar a psique e você tem que tratar também essa interação com o corpo físico. Não adianta você tratar a psique se a parte, digamos, neurológica está afetada, a produção bioquímica do cérebro está afetada, é, você tem vias sinápticas que precisam ser desenvolvidas, ou então você tem uma doença mais grave de degeneração, seja o que for. Então, obviamente, isso impõe barreiras ao tratamento médico e psicológico. No plano espiritual, mas ainda assim é possível, obviamente, avançar bastante nos dois campos. E nós vamos avançar muito mais daqui a um certo tempo. Mas no plano espiritual, você vai tratar exclusivamente a parte da psique, sem ter que ter essa preocupação com os problemas do corpo físico, que por si só já representam um grande desafio, né? E dentro desse estudo da psique, o que esses espíritos estão fazendo? No caso do Manuel Filomeno, do José Petitinga, só que eles já estão bem à frente, né? E tem outros que estão muito mais à frente deles. E eles começam a entender como funciona essa psique. O doutor Arquimedes, que é o mentor deles também, de certa forma, entende ainda mais. Então, quando ele pega um espírito que vem de uma região umbralina, em total desequilíbrio, né, psíquico e espiritual, ele consegue compreender, e aí entram vários mecanismos do que eles estudam, do que eles conseguem ver estampado no perispírito daquela criatura, das intuições que eles recebem de planos mais altos, dos fatores causadores do problema que vem de vidas passadas, né? Conseguem adentrar um pouco mais no nível do psiquismo de profundidade, aí depende muito da condição de evolução desse espírito. Pode ser usado o recurso da terapia de vidas passadas, eventualmente, é um recurso a ser utilizado também, mas não é utilizado a todo momento, a qualquer hora, ele é utilizado nas situações específicas, né, do plano espiritual. E seria uma coisa que eu gostaria muito, viu, de compreender isso mais e ser útil nessa área. Mas isso aí não depende também nem de mim, né? Vai depender
daquilo que Deus prepara para cada um de nós, né? Dentro das nossas trajetórias. Mas é um campo que me fascina. E quando a gente vê esse comentário do José Petitinga em relação à grandiosidade do divino, ela está no micro e no macrocosmo, né? Se você estuda a estrutura de um átomo, por exemplo, você vai ver algo extraordinariamente fantástico ali. Você pega ali um pedacinho do seu DNA, né? A quantidade de informação contida ali dentro, a maneira como uma célula funciona, é um verdadeiro milagre, né? De uma consciência muito elevada que constrói tal mecanismo. Aí, quando você olha para o macrocosmo, vendo as interações nas formações galácticas, nas formações dos aglomerados, das nebulosas, né? Dos buracos negros, dos pulsares, dos quasares, da matéria escura, todas as constantes que regem o nosso universo, que se fossem um pouco diferentes, nós não estaríamos aqui. Todas são finamente ajustadas, como nós comentamos outro dia, desde a formação do nosso universo, entre muitos universos que provavelmente existem, talvez em outros planos, né, em planos paralelos. E a gente vai vendo cada vez mais a grandiosidade de Deus. Então assim, a ciência, ela não nos separa, é um imenso equívoco, né? Achar que a ciência vai criar ciência e religião seriam dois campos distintos, antagônicos. Não, isso é a ignorância humana que produz isso, né? Kardec teve muita essa sabedoria de entender que a ciência e a parte espiritual deveriam caminhar cada vez mais juntas. E nós espíritas, obviamente, devemos nunca nos esquecer desse conselho de Kardec, né? E dessa orientação que ele dá na formação doutrinária. Então, por exemplo, acho que um campo que nós espíritas vamos ter que começar a estudar também, com certeza, será o campo de estudos de neurociência aplicadas ao espiritismo, algo adaptado ao espiritismo, que aliás já vem sendo feito por alguns grupos de médicos, de psicólogos, né, de psiquiatras, estudando as obras de André Luiz, de Manuel Filomeno, de Joana de Ângeles, o que vai contribuir muito com os trabalhos que nós poderemos fazer. A doutrina espírita, obviamente, ela não pode ficar alheia ao desenvolvimento da ciência, porque ela também é ciência, e é porque também na ciência a gente vislumbra ainda mais, também sobre uma outra dimensão, sobre uma outra ótica, a gente vislumbra essa grandeza do Pai, essa grandeza do sagrado, do divino. De várias formas, né? A gente tem várias maneiras de abordar a Deus. Uma delas também é a partir da ciência. Muito bem, meus queridos. Algum comentário antes da gente ir para o capítulo 6 e começar o capítulo 6? Muito bem. Quem que poderia ler para a gente, por favor, a, o início do capítulo 6 aqui? A hora convencionada, os quatro convocados, tal, tal, tal. Eu posso ler. Paulonino. O acampamento espiritual. A hora convencionada, os quatro convocados para o novo Ministério Fraternal de Assistência estávamos reunidos para a viagem ao orbe terrestre. O Dr. Arquimedes Almeida aproximou-se do grupo e, com a sua jovialidade e encanto naturais, solicitou-nos recolhimento íntimo e uma oração silenciosa em favor do empreendimento de alta significação. Logo depois, concentrou-se fortemente e começou a irradiar uma energia especial que se tornou visível, passando a envolver-nos em um globo protetor que se transformou em campo vibratório, unindo-nos a todos e fazendo-nos flutuar em pleno ar sobre a sua ação mental. Utilizando-se da vontade bem direcionada, movimentou a esfera luminosa que volitou,
arrastando-nos velozmente pelo espaço na direção do objetivo assinalado. As sombras que envolviam o planeta, dando-lhe um aspecto quase sinistro à distância, tornavam-se mais densas à medida que nos acercávamos, por pouco não nos impedindo a visão das lâmpadas fortes que adornavam a noite terrestre. Em circunspecção, avançamos no rumo do ponto oriental extremo do continente sul-americano e logo estávamos pousando em uma área ampla, onde se erguia o acampamento que nos hospedaria durante o período em que estivéssemos envolvidos com o programa libertador. A movimentação de espíritos desencarnados era muito grande. Operários e engenheiros especializados desincumbiam-se de suas tarefas. E dava-me conta do esforço que fora desenvolvido, a fim de criar a infraestrutura para o desenvolvimento dos trabalhos que logo mais teriam lugar. Observei os pavilhões que se distendiam em filas ordeiras, como ocorre com aqueles que albergam militares durante os exercícios fora dos quartéis. Eram construídos por uma substância semelhante ao plástico, em tonalidade pérola, de forma que refletissem a claridade das estrelas e da lua, que chegava debilmente, assim melhorando a paisagem. Haviam sido providenciados equipamentos próprios, que forneciam iluminação e beleza por toda parte, tornando encantadora a região abençoada, que deveríamos preservar e melhorar mediante a nossa contribuição mental de amor e de cuidados generalizados. O oceano golpeava as rochas de um lado, enquanto que do outro, a renda alva de espumas era absorvida pelas praias serenas, ornadas de palmeiras esguias e de vegetação rasteira, que se alongava até parte da Mata Atlântica. O casario citadinho ficava a regular distância, encontrando-se separado das nossas construções. Observar atentamente que muitos grupos desceram ao planeta ao mesmo tempo, obedecendo a uma ordem estatuída anteriormente, deixando traços de luz no espaço percorrido. Ok, Nina. Obrigado. Nada. Gente, eu fiquei de cara com essa passagem linda Bonita, que né? falou de ter criado esse círculo, né? Uma esfera luminosa que Sim. volitou. Nossa, que lindo esse E, e, depoimento. e todas vindo, né, ao mesmo tempo, né, para a Terra e deixando aquele rastro luminoso, né? É algo, deve ser uma visão extraordinária. Sim, e quando eles vão se aproximando do planeta, né? Como que tem É, muita sombra, né? Muita névoa no planeta Terra ainda, como é sim, densa realmente a psicosfera. exatamente. Vocês já viram? Me lembrou um raio. Tem um raio que ele é uma bola. Vocês já viram? Já ouvi falar, Valéria, tem um negócio É. desse sim. Ele é uma bola e que ele sai Se chama correndo glóbulo. assim. E ele vai deixando um rastro azulado. Ele é lindo. Aí, na hora que estava falando, estava me lembrando dele. Óbvio que não é o raio, né? É só que me lembrou. Me lembrou também daquela passagem do livro Cartas de uma Morta, da mãe do Chico, em que ela é levada até Saturno, aí quando ela olha para a Terra, ela fala que vê o planeta envolvido, né, numa nuvem densa e escura. A gente tem muito que clarear esse É, ambiente ainda, a gente. psicosfera é muito pesada, né? Essa É muito questão, pesada. E ela essa, fala também, você lembra aquele desenho, aquele que é da cabeça da menina das emoções, como é que chama? Da qual? Disney? É, Qual? ai, aquele que são os sentimentos da menina na cabeça dela. Divertidamente. Isso. Ali, quando as memórias dela vão para o fundo, né? Aquelas que vão ser esquecidas,
mas tem aquelas principais que precisam ficar. Então, são aquelas bolas que sobem aquelas fitas, né, de luz. A mãe do Chico falou que os nossos pensamentos são assim, que sobe assim para o céu, né, para o espaço, e que formam essas nuvens densas. Então, se o pensamento é bom, essa fita é iluminada, e se a gente tocar nela, a gente vai sentir e saber o que que a pessoa pensou ali naquela hora. Gente, é Sim, igualzinho do desenho, né? Muito interessante. E quando é um pensamento ruim, aquilo é escuro. E se você toca, você também sente, né, aquela sensação ruim que a pessoa sentiu na hora que ela pensou aquilo. Eu achei isso incrível, como, né, o desenho mostrou isso. é. Muito bem mostrado. E é Sim, interessante essa questão da psicosfera do planeta, porque a gente sempre, quando fala assim, ah, a psicosfera densa, pesada do planeta Terra, a gente sempre imagina mais por conta dos desencarnados, né? Que estão em região umbralina e tal, e são bilhões de desencarnados nessa condição, mas muito dessa matéria mental que está ali se formando, né? Que é uma ação do pensamento sobre o fluido universal, vem dos é nosso. encarnados, né? Vem de nós mesmos. Então, na Por isso que a verdade, gente tem que vigiar os nossos pensamentos. são duas geratrizes para a formação dessa matéria mental pesada, densa, como é narrado aqui quando esse glóbulo, né, de energia está descendo em direção à Terra, e ele começa a ver aquele troço todo cada vez escurecendo mais, essa energia, vamos dizer assim, o fluido universal sob a ação do pensamento de desencarnados e encarnados em desequilíbrio. Então, isso mostra que há uma predominância desse desequilíbrio. Porque se houvesse uma predominância do equilíbrio, não haveria essa formação densa, né? Porque, como a Rosana falou, pensamento, isso é uma coisa muito, muito importante. Isso acontece dentro da casa espírita também. Por exemplo, se você está concentrado, tá? Focado, concentrado. Você está em torno da mesa mediúnica, por exemplo, ou numa mesa de estudos, como a gente faz na segunda-feira. E se o grupo naquele momento ali, isso também é uma coisa que flutua, tá? Há uma flutuação desse processo, porque depende do nível de concentração, do quanto nós estamos concentrados. Temos também os mentores e trabalhadores espirituais que estão ao lado, e eles estão focados nisso aí. Nós é que, encarnados, é que deixamos que o barulho lá fora, passa um carro, faz barulho, né? Pula gato na mesa, né? Aí o pessoal distrai, essas coisas todas, né? Que acontece. E aí perde, Tadinha. gra- aí distrai, e aí perde a concentração. E aí, nisso que perde a concentração, o nível vibratório cai, essa energia, com certeza observada por um médium vidente, observada pelos espíritos, ela cai o padrão. Mas vamos lá. Você cria, em geral, essa vibração em torno da mesa ali, né? E a própria casa espírita tem essa energia própria pela proteção, pelo cuidado com que ela se reveste. Mas em torno da mesa de estudos, essa energia é mais forte. E da mesa mediúnica também a energia ali é mais fortalecida. Quando o espírito se aproxima, muitas daquelas emanações mais pestilentas que possam eventualmente vir com ele, de espíritos muito endurecidos, ou espíritos em grande estado de sofrimento, que ainda estão ligados ao corpo físico, ainda em decomposição, e aí estão com aquela estrutura áurica muito densa, muito pesada, muito daquilo ali já vai meio que desmanchando um pouco no momento que adentra, que é permitido também, né? Que eles adentrem a próximo à mesa e entrem em contato com alguns dos que ali se encontram. Esse padrão de energia, ele geralmente tende já a ir desmanchando esses agregados. E na hora do passe também, a hora do passe, você quando está movimentando os passos dispersivos, você realiza ali, junto com a espiritualidade, um trabalho de movimentação dessas energias mais densas que estão agregadas ao perispírito
e elas vão sendo, em parte, pelo menos, talvez não se consiga retirar tudo, mas se retira em parte essas, esses agregados mais densos que são dissolvidos pelo pensamento. Então, o nosso pensamento elevado, quando a gente consegue manter o pensamento elevado, ele consegue dissolver essas formas de pensamento negativas, esses cascões fluídicos, essa energia mais densa e mais escura, oriunda de pensamentos perturbados. Mas é nítido que no planeta isso naturalmente não é uma coisa assim, como é que eu posso dizer? Não é uma psicosfera homogênea, né? Ela em algumas regiões ela vai estar mais concentrada, aquela psicosfera negativa, em outras vai estar menos, depende muito das pessoas que estão morando ali, de como da quantidade de pessoas que moram naquele local, uma série de fatores, fatores históricos que marcam aquele lugar, se tem muitos espíritos ligados àquele lugar ainda, por apegos, por sofrimentos, seja pelo que motivo for. Então, essa psicosfera, ela é algo que é alimentada, mas ela também alimenta. Esse é o que é o grande problema. Você quando tem uma ambiência mantida digamos assim, que você, na sua casa, você mantém um padrão de invigilância e permite que, seja pela presença de entidades desencarnadas, seja pelos teus próprios pensamentos negativos, você crie, durante algum tempo, aquele padrão fluídico deletério, tá? Essas formas mentais, essas formas de pensamento. Elas não têm vida por si só, a gente sabe disso. Se aquelas pessoas saíssem dali, encarnadas ou desencarnadas, essas formas de pensamento se dissolveriam com o tempo. Ali se aplica ali a segunda lei da termodinâmica, né? De, de aumento do estado de entropia, né? De desintegração dessas formas. Mas é, isso leva tempo para acontecer. Agora, se você começa a inverter o teu pensamento e pensar de uma forma clara, de uma forma lúcida, de contato com o plano espiritual, pensando coisas boas, otimistas, de gratidão, você começa a dissolver. É inevitável, porque o teu pensamento muda, o padrão muda, a forma como ele interage com o fluido universal, ele começa a desintegrar essas formas, né? Então, muito do trabalho que às vezes se faz, seja na casa espírita, seja visitando a casa de pessoas que estão com problemas, é, em parte, um trabalho que, junto com a espiritualidade, se faz a desagregação, a desmaterialização desse agregado fluídico denso. Porque a permanência desse agregado ali, ele também meio que alimenta o pensamento da pessoa, mesmo quando ela não está pensando negativamente, mas ela está dentro de uma ambiência que faz mal para ela. Então vejam como isso é problemático. Ela ajudou a criar aquilo, mas mesmo no momento em que ela tenta mudar o padrão dela, vai levar tempo para desmanchar aquilo. E até ela desmanchar toda aquela estrutura que foi criada, ela está recebendo a influência negativa daquilo. É como se nós estivéssemos num ambiente assim, sufocante, num ambiente cheio de mofo, cheio de fungo, sabe? Sabe, se você entra dentro de um quarto que está fechado há muito tempo, cheio de umidade, cheio de fungo, de mofo, até que você limpe aquilo, você vai ficar submetido àquela à ação daqueles elementos ali, daquela ambiência que te faz mal. Isso acontece também. Então, quando você tem essa ajuda para poder fazer esse processo de recuperação, é mais rápido, né? Esse processo de desmaterializar esse tipo de formação. E na Terra é a mesma coisa, tá? Essa ambiência aí ela é complicada porque ela é também um fator de realimentação para nós encarnados e para os desencarnados também. Tem pessoas alimentando essa estrutura, encarnados e desencarnados, e tem outros sendo prejudicados por essa estrutura. Então, de fato, a nossa mudança coletiva, individual e coletiva, mas individualmente nós já começamos a ajudar esse processo quando a gente começa a mudar o nosso padrão mental, né? 1.1 da nossa apostila aqui, da apostila número 7, né? Nosso estudo 7. É relatado pelo autor espiritual que no momento que vão se deslocar em direção à crosta terrestre, o Dr. Arquimedes, o espírito mais experiente do grupo e coordenador, entra em grande concentração e oração e movimentando um tipo de energia que desconhecemos,
envolve toda a equipe como em um globo energético que irá conduzi-los passando sem contato pelas regiões umbralinas e densas da psicosfera da Terra e aportando no acampamento em que a espiritualidade havia planejado, próximo de uma praia em João Pessoa, na Paraíba. Pelo que vimos pela narrativa de Manuel Filomeno, ao descrever outros grupos descendo ao planeta e deixando traços de luz no espaço percorrido. Tudo parecia indicar que o modo de transporte das equipes foi o mesmo para todos. Então, a gente vê também que a gente não viu falar desse globo de luz em André Luiz, mas isso não importa, porque em André Luiz você tem a volitação e você tem outras formas de transporte no plano espiritual. Aqui a gente vê falar desse globo de luz. Nós temos várias formas, depende daquilo que o espírito se concentra, né? Isso é claro que exige do espírito, no caso do Dr. Arquimedes, exige dele um grau mais elevado também, de elevação espiritual, para ter esse tipo de controle, né? E conduzir não só ele, mas também aos outros. Eles não precisavam de um adestramento, que muitas vezes também, André Luiz, a gente observa que a razão deles se deslocarem pelo umbral em direção à Terra para nos ensinar. É para que o André Luiz possa escrever aquilo que ele está vendo, os seres que ali se apresentam, as formas, o que está acontecendo no umbral, e para a gente conhecer. Então, por isso eles passam pela região umbralina, muitas vezes evitando a volitação. Mas aqui não há razão para isso, o objetivo é outro, né? O livro não tem como objetivo mostrar como é a vida no umbral. Não é esse o objetivo aqui. Então, ele vai, na verdade, o deslocamento pode ser feito direto. No nível ainda mais elevado, nós poderíamos imaginar que um espírito se deslocaria basicamente pelo pensamento. Ele pensaria estar no local e lá ele vai estar. Então, mas como ele está num plano intermediário, porque ele está na psicosfera da Terra, né, no plano astral da Terra, e está num plano ainda muito denso, vibratório muito denso. Mas se, por exemplo, o Dr. Arquimedes estivesse, ou quando ele tiver condições de estar num plano muito acima, já, ou bem mais acima, nem esse glóbulo mais vai precisar. Na verdade, ele vai pensar e vai se deslocar imediatamente para aquele outro local, tá? Mas aqui, pela própria dificuldade que tem, pela resistência fluídica, energética do planeta, você precisa de outras formas, de outros recursos, inclusive porque ele está levando outros companheiros com ele para essa tarefa, né? 1.2. O padrão de organização do acampamento espiritual é bastante complexo e efetivo, de modo a se maximizar o potencial do trabalho e aproveitamento do tempo de todas as equipes. Vocês lembram que o objetivo era formar um acampamento. Ali ele fala na parte mais oriental da América do Sul, então seria João Pessoa, né, uma praia ali próxima de João Pessoa, na Paraíba. E que esse acampamento, na verdade, dali ficariam muitos espíritos, muitos grupos desse, porque cada grupo era formado por 5 espíritos, são muitos grupos de 5 espíritos, que dali eles vão se deslocar para outros lugares e voltam sempre para aquele acampamento. E aquele acampamento, por sua vez, está em contato direto com a colônia espiritual de onde eles vêm, tá? Então, isso eles maximizam esse processo para não precisar, por exemplo, que para cada socorro que eles fizessem numa determinada região do Brasil, eles tivessem que retornar à colônia espiritual. Ali eles maximizam o tempo, o trabalho, a energia gasta. Eles vão para esse acampamento, que é é como se fosse um hospital de campanha, né? Ele até compara com o hospital militar, e de fato é um hospital de campanha ali, só que da espiritualidade, naquela região protegido, e inclusive onde dentro dali eles estão sob uma proteção energética também. Essa psicosfera tão pesada que nós nos referimos agora há pouco não atinge aqueles que estão ali dentro. É claro que quando eles saírem dali, eles se sujeitam novamente àquela psicosfera densa. Esses espíritos, gente, não tem como evitar isso. Os espíritos, quando vêm nos ajudar, eles fazem isso por muito amor a gente, né? Porque é pesado, é um ambiente pesado para eles, virem à Terra.
né? Para aqueles espíritos que estão mesmo na psicosfera da Terra, mas em regiões mais assim, já mais afastadas do núcleo da Terra, né? Em regiões onde o umbral já não é tão pesado, mas ainda está sob influência da Terra, tem regiões onde por exemplo, vamos dizer, dar um exemplo, nosso lar. Em torno de nosso lar não está uma região tão densa, tão pesada, não é aquele baixo umbral ali. Tem um pouco de região umbralina ali, onde espíritos ainda são meio errantes, né, fora da colônia, fora da cidade, mas eles ali encontram é, um ambiente menos pesado, menos denso. Quando eles vêm para a Terra, entra numa psicosfera muito pesada, muito densa. Então para eles é muito sacrificante esse processo. Pode parecer que é uma coisa simples, mas não é. Claro que eles se adaptam, eles se acostumam com isso, mas é sempre sacrificante. E aí, quando eles retornam para dentro desse hospital de campanha, após ter feito a missão na casa de um, de outro, no centro, seja onde for, né? Aí ali eles conseguem novamente fazer uma reposição dessa energia porque eles não estão sujeitos a essa ambiência pesada, né? Imaginaria que seria como se nós estivéssemos dentro de um nevoeiro muito denso, mas imagina um nevoeiro com um mau cheiro, com uma temperatura que fosse desagradável. É tudo isso que a gente pode imaginar para um espírito que já não comunga mais desse padrão, tá? Mas ele tem que manter um certo nível, inclusive, de densificação perispirítica, para poder entrar em contato mais efetivamente com aqueles que ele vai ajudar. Então, não tem muito como escapar disso, né? Até essa necessidade da densificação perispiritual que ele tem que fazer para poder entrar em contato conosco, nos ajudar, isso vai ocorrer. Quando a gente está no centro espírita e uma entidade vem nos ajudar, vamos dar um exemplo, no passe, por exemplo. Ela, dependendo do nível dessa entidade, tudo bem, se for uma entidade que está mais próxima aqui do plano da Terra, ela talvez não precise fazer isso, mas, por exemplo, se for uma entidade que vem para uma tarefa muito específica dentro do centro, naquele dia, ela vai ter que densificar o perispírito dela, entendeu? E aí, no que ela densifica o perispírito dela para poder entrar em contato conosco, ela se torna mais suscetível dessas influências mais pesadas do meio. Ainda que dentro da casa espírita, haja uma proteção maior também da ambiência, tá? A gente tem uma proteção, não só uma proteção no sentido de que não entrem entidades que ali naquele momento, naquela hora, não são bem-vindos, porque eles não iriam trazer nenhum benefício para o centro, nem eles seriam beneficiados, porque eles querem, às vezes, tumultuar, então não é permitido ainda a entrada deles naquele momento. Mas também pela influência de energias muito negativas que vêm dessa psicosfera pesada que nós falamos. Então, a casa espírita ou outros locais de cultos religiosos ou instituições que praticam o bem, que estão envoltas em um pensamento de conexão com Deus, de desejo de ajudar ao próximo, esses ambientes são protegidos. Então, eles por si só já filtram muitas dessas energias pesadas, dessas energias mais densas, né? 1.2. O padrão de organização do acampamento espiritual era bastante complexo e efetivo, de modo a se maximizar o potencial de trabalho e aproveitamento do tempo de todas as equipes. Podemos daí concluir sobre que, apesar de não tão complexa e de tal porte, essas construções com seus equipamentos de natureza energética sutil são relativamente comuns nas casas espíritas, onde, de acordo com o ambiente da casa e dos serviços realizados, temos a instalação de aparelhos que servem às equipes socorristas, e mesmo na visão de um médium vidente, a percepção ainda assim é limitada no que se refere à extensão dos trabalhos. Dentro das casas espíritas, vamos ter equipamentos também da espiritualidade, por isso é importante ter a sala só para o passe, ter ambientes diferenciados, se for possível. Então, por exemplo, se nós vamos fazer auxílio fraterno, é claro, se você tiver que conversar com alguém e fazer auxílio fraterno, você vai fazer onde puder, não vai ter jeito. Se você não tem um ambiente próprio, você vai fazer no ambiente ali do salão, onde for, desde que haja privacidade para você conversar com a pessoa. Tem centros que a pessoa fica numa maca e você ocorre em posição de mãos para curas espirituais. Isso também é feito, existem centros que trabalham dessa forma. Mas todos esses ambientes, o correto é que eles tenham salas separadas para serem feitos esses tratamentos.
A reunião de desobsessão, em geral, se nós fôssemos fazer no centro, nós faríamos ali na mesa de estudos, mas o correto, se fosse tentar o ideal do ideal no mundo perfeito, aliás, no mundo perfeito, nós não teríamos uma reunião de desobsessão, né? Mas, dentro da melhor condição possível, nós teríamos uma sala para fazer essas reuniões. Eu fui num centro outro dia lá em Pati. Ele é um centro que começou pequeno, aí ele foi aumentando, fazendo aqueles puxadinhos, ficou um troço assim gigante lá. Aí eles têm uma sala muito interessante, a sala de desobsessão deles, é uma sala bem assim dimensionada para o trabalho, muito bem dimensionada para o trabalho. Aí tem salas de estudo, tem sala de tratamento. Lá em Miguel Pereira também, que tem o Joana d'Arc, que também é um centro assim tem uma estrutura maior. Eles também têm uma sala com as macas para tratamento de cura, tem a sala de tratamento de desobsessão, de estudo. Parece assim, vai parecer que é frescura. Não, não é frescura. É porque, na verdade, quando você tem esses ambientes separados, a espiritualidade pode estabelecer esses aparelhos, esses equipamentos que vão ser utilizados para tarefas que são específicas. É que nem um hospital, né? A sala de raio-x, ela não vai ter lá um respirador dentro da sala de raio-x, né? Quer dizer, cada local, na sala onde você vai fazer ressonância, ou onde você vai fazer tomografia, tem lá o ressuscitador, tem lá aqueles aparelhos que é para se a pessoa tiver uma reação com o contraste, poder ser tratada, mas você não vai precisar ter um negócio desse numa sala do clínico, que está só fazendo ali a consulta. Então, da mesma forma que no hospital você tem esses setores separados com seus próprios equipamentos, a casa espírita, dentro do possível, no plano da dimensão espiritual, eles também usam esses equipamentos e esses locais. Se nós pudermos deixar a casa espírita numa estrutura que atenda a isso, melhor ainda. Mas se não puder, eles vão trabalhar com aquilo que tem, tá? Não tem a menor dúvida, o socorro vai vir de qualquer forma. Mas nós encarnados temos que ter em mente que o ideal é separar ambientes para atender a diferentes finalidades do tratamento, né? E na casa espírita vai acontecer mais ou menos o que acontece aqui nesse hospital de campanha. Você vai ter todos aqueles equipamentos, aquelas estruturas, e o médium vidente não vai conseguir ver isso tudo, tá? O médium vidente, por melhor que ele seja, ele vai conseguir ver algumas coisas só, porque todo o aparato de equipamentos, até dos próprios espíritos que estão ali trabalhando, em geral, varia muito da capacidade perceptiva do médium, e alguns deles são tão sensíveis desses aparelhos que não são percebidos facilmente pela mediunidade, não. Pessoal, nós vamos encerrar por aqui hoje. Algum comentário antes da gente fazer o encerramento da reunião? Algum comentário, alguma pergunta? Ou nós podemos já fazer a nossa oração?